Oi pessoal, meu nome é Tainá E eu sou o Johnny, e tá começando mais uma Situação Crítica. que deve estar no seu top 5 podcasts. Eu acho. Só aviso, tá tendo uma festa aqui do lado de casa. Então se tiver uma música infantil de fundo, Tipo, Salame Mingue, oh, sorvete colorê, oh. Desculpa. tipo isso, é porque tá tendo uma festinha aqui do lado, mas espero que não atrapalhe nada. E o que a gente tá fazendo aqui hoje? Cara, falando em música Festa infantil, infantil. festa Nossa, viu como infantil, meu cérebro é nossa! Falando em festa infantil, a gente vai falar de infância, né? De coisas que a gente tem carinho por elas, um carinho afetivo, Uma assim. memória afetiva. Uma memória afetiva de infância. Hoje a gente não vai dizer, a gente não vai bater o martelo dizendo que esses filmes são bons ou ruins. A ideia é falar de filmes que marcaram a nossa infância. A dinâmica vai ser o seguinte: a Tainá pegou 5 filmes que pra ela marcaram a infância dela, botou no top Mais 5. marcaram a minha infância. Que mais marcaram a infância dela, ela fez o top 5 dela do mais marcante ao menos. E eu fiz o meu top 5 também do mais marcante ao menos. Na real, a gente vai falar do menos marcante pro mais marcante, né? Isso. Tá, no final vai ser um top 10. Só que vão ser 5 e 5. Quer que comece? Pode ser. Ou você quer fazer um para o ímpar? Você sabe que eu não perguntei quem é que eu começo. Eu falei quem é que começa. Deixa eu pôr. Ah, não. Ímpar. Você sempre ganha. Ímpar. Você sempre ganha. Vamos, vai. Tá, você já ganhou. Você sempre ganha. Só tentar pelo menos. Par. Ímpar. Ah, você levantou o dedinho no final, mas eu fingi que eu não vi. É que esse dedo demora pra levantar mais do que os outros. Eu caí de skate quando eu era criança, sabe onde? Minha mão não funciona. Você quer começar ou quer que eu comece? Ah, então aí a decisão fica pra mim. É. Tá, eu começo. Eu começo, tá. Seu top 5, então. Meu top 5, não, primeiro, meu quinto lugar. O meu quinto lugar, cara, assim, se tivesse outras posições, além de 5, teriam mais Entendi. dessa lore. Teriam muito mais, porque eu fui essa criança, entendeu? Eu fui a criança que tinha esses brinquedos, que era dessa lore. Meu quinto lugar é Barbie, a Princesa e a Plebeia. Eu tinha esse DVD, eu assistia ele tanto, que a minha mãe falava que eu ia furar o CD. Eu assisti ele tanto que ele parou de funcionar. Literalmente pode funcionar. Ele travava, ele começou a travar em algumas partes, assim, não por cair e tal, mas por uso constante dele. De tanto que eu assisti na desgraça desse filme. Cara, eu nunca vi esse filme. Você nunca viu? Você viu sim, a gente começou a assistir. É esse, a Barbie Plebeia. A mina que é o clone dela? Aham. Cara, eu sou completamente apaixonada pela Barbie. Eu era a menina que tinha a casinha da Barbie, que tinha a Barbie, assim. A gente não tinha muito dinheiro na minha infância, mas o meu irmão, ele trabalhava em obra. E aí ele juntou na obra, assim, tipo, pedaços de coisas que sobraram, né? Pedaço de madeira, pedaço de forro e tal. E... tipo, ele fez a casinha da Barbie pra mim. A minha casinha, ela tinha meio metro de altura, assim. Eu acho que 1 metro de largura. Era enorme. Ele fez a casinha pra mim e eu fiz junto com ele. É uma das lembranças mais fodas da minha infância. Eu nunca tive Barbie original, né? Tipo, a gente não tinha dinheiro pra eu ter Barbie original. Mas eu tinha muita boneca de 1,99. Muita Barbie falsificada de 1,99. Quando me deram a casinha, né? Que aí ele fez a casinha e a minha irmã... que eles tinham mais ou menos a mesma idade. A minha irmã já trabalhava na época, ela juntou por 1 ano inteiro o dinheiro, e aí ela foi lá e mobiliou toda a casinha pra mim. E aí a minha madrinha, né, ela foi lá e comprou a Barbie original pra mim, e foi a primeira Barbie original que eu tive, assim, na minha vida. Ela me deu uma Barbie, ela me deu um Ken, e aí no ano seguinte eu ganhei de Natal o Jeep da Barbie. E o jet ski. Gente, eu era alucinada pela Barbie, vocês não estão entendendo. Aí, tipo, também depois me deram uma Barbie surfista que tinha cheiro de baunilha. Eu adorava ficar cheirando ela. E, cara, eu levava as Barbie pra piscina comigo, porque ela tinha um jet ski, aí tinha a prancha de surf, entendeu? Eu era alucinada na Barbie.
Era a criança mais feliz do mundo. com a Cara, Barbie. nossa, assim, a gente foi pobre, mas tudo que eles tiveram condições de me dar, eles me deram. E eu fui a criança Barbie. Então vai ser um deleite ver o filme esse mês. Nossa, é o filme que eu tô mais assistindo esse ano, é Barbie. E se não tiver nenhuma referência a Barbie Precisa Ser Plebeia, eu vou ficar triste. Tem que ter. Pode ter referência a várias outras Barbies, mas se não tiver Precisa Ser O clone da Plebeia, Margot Robbie. eu vou ficar triste. E olha, cara, eu posso dizer que eu assisti quase todos os filmes da Barbie. Inclusive os antigos, lá dos anos 80, 70. Cara, eu acho que eu já assisti as animações, porque quando eu era criança, a minha sobrinha ficava lá em casa. Meu sobrinho acho que tinha... Ela é mais velha que eu, mas a idade ainda é próxima, então... Ficava passando, sabe? Eu devo ter assistido esse filme inteiro, mas eu realmente não lembro. Mas seu quinto lugar é esse. Meu quinto lugar é com certeza Barbie Princesa Plebeia. Ele só não tá em uma posição mais acima porque tem filmes que pra mim me marcaram mais ainda em outros aspectos que não são só tipo marcaram a minha infância, mas me marcaram emocionalmente. Só dando um disclaimer aqui, eu e a Tainá a gente tem uma idade muito parecida. Mas a Tainá é mais velha que eu. Ela é de 99, eu sou de 2001. E... Não, parece pouco, mas às vezes é muito. São 3 anos. Parece pouco 3 anos, mas às vezes 3 anos é muito. Não são 3 anos se você fazer a conta, mas... Ah, são 2 anos e 11 meses. Tá. Mas tá. O meu quinto lugar fica com as Crônicas de Spiderwick. Cara, eu era viciado nesse filme ao ponto de eu ter 2 peixinhos dourados. Os nomes deles eram Gritalhão e Tibério. Te juro. E o Gritalhão pulou do aquário. Saudades. Não lembro o que aconteceu com o Tibério. Que triste. Cara, mas nossa, aquele filme é muito nostálgico. E saber que o molequinho lá não tinha o irmão gêmeo, pra mim foi chocante. Porque ele é muito bem feito. Cara, sabe que se o outro filme, se tivesse mais posições, estaria No seu meu No seu top. top. Aham. Tá no seu top 10? Entraria no meu top 10 das Crônicas de Spiderwick. Eu já não era tão criança quando eu assisti o filme pela primeira vez. Eu era criança ainda, mas eu já era um pouquinho mais velha ali, né? Eu já tava entrando na pré-adolescência. Uhum. Mas cara, o filme é muito bom. É tipo fantasia, né? E piriri, pororó. Eu adoro essa lore de fantasia. E o filme é muito bom. Nossa, cara, mas toda a ideia, tipo, do círculo em volta da casa, do livro. Tudo. A história é muito bem O Bulgarat. Nossa, eu tinha medo desenvolvida. daquele bicho. Aquela história é muito bem desenvolvida. É que aquilo é um livro, né? As Crônicas de Spiderwick. Sim, mas é legal como que, sei lá, é que é muito criativo. Pra uma criança que ele é fantástico, tipo, o moleque olhar através da pedra e a pedra revela os Uhum. bichinhos. Nossa, eu achava aquilo muito fantástico. Marcou muito minha infância, como eu disse, eu dei nome de bichinho pros Eu cara do ficava pensando, será que tem uns bichinhos na nossa volta e a gente não tá vendo? Cara, por causa desse filme, eu sempre achei que aquele... Como que é o nome daquela planta que se assopra? Sai um monte de coisinha. Ah, não lembro. Eu achava que era fada. Porque nesse filme é Mas fada. não é só esse filme que tem essa hora. O desenho animado de Tinkerbell também. Ah, é? Sim, as fadas nascem por ali. Elas voam, né? No ar e vão parar lá na Terra das Fadas. E aí, que eu não lembro onde é exatamente. Lá na Terra das Fadas. E aí lá é que elas nascem. Mas eu Você achava nunca muito... assistiu o desenho da Tinkerbell? Não. Assisti todos. Eu normalmente não comia as coisas da Disney. Tinkerbell. Tinkerbell. Mas, cara, me marcou muito a minha infância. Eu via muito esse filme. Mas não tá tão pra cima quanto os outros 4. Então, o Cara. meu quinto lugar fica pras Crônicas de Spiderwick. Então, nessa lore de fantasia e aventura, a gente pode entrar no meu quarto lugar, que Eu também botaria no meu top. Mas Cara. como você botou no teu já... é, sinceramente, pra mim, um dos melhores filmes da minha infância. Eu queria muito estar vivendo aquela realidade que eles viveram. Eu queria muito participar daquela lore, que é Zathura. Zathura, que faz parte da lore do... Aquele filme com o Robin Williams. Que é um tabuleiro... Jumanji. Que faz a mesma parte da lore de Jumanji. Mas Jumanji jamais vai chegar aos pés de Zathura. Nunca. Zathura é muito melhor. Muito Cara, melhor. esse filme é magnífico. Cara, ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem nem o que falar. O único problema pra mim é que ele não dá... Tipo, você fica meio em dúvida se aquilo aconteceu ou não no final, né? Que eles voltam pra casa e ninguém lembra de nada. Mas daí a bicicletinha cai do céu. Mas, cara, todo o plot do astronauta ser um moleque de verdade e a irmã congelada...
Pô, é um Aham. bagulho que você fica meio, cara, o que que tá acontecendo? Tipo, é um mistério legal. E dá agonia, porque você não sabe o que vai acontecer, tipo, no decorrer do jogo. Eu nem lembro como é que acaba aquele filme, na verdade. Ah, eles conseguem o passo pra voltar pra casa, se É não me tipo um engano. robô? Um robôzão? Nossa, eu não lembro desse filme. Tinha um robô, mas. Eu não lembro qual que era o, tipo... Ah, não lembro muito desse filme. Mas eu lembro dele ser muito marcante na minha infância também. Eu lembro de muitas cenas, É mas eu não lembro que do o filme. astronauta ele era o bonequinho, o moleque. É, sim. Isso aqui, tipo, caralho. E eu Uau. achava que o astronauta, tipo, gostava da irmã deles. Aham. Eu ficava, tipo, como assim? Que errado. Mas era muito bom. Eu Ah. achava muito mais divertido que o Jumanji. Não sei se pode ser memória afetiva, não lembro também do Jumanji inteiro. Mas eu me lembro muito mais de cena de Zatura do que de Jumanji. Não, o Zatura é melhor. Eu assisti Jumanji muito tempo depois de ver Zatura. E Jumanji não é tão divertido. É que Jumanji é mais antigo também, né? Também. Talvez a galera Mas mais também tem antiga... um novo, né? Que... Você viu? Não, Nem eu. com The Rock. É, não vi também. Não quero ver também. Também não. Mas sei lá, cara, a Zatura marcou época. Talvez porque... Eu não lembro que ano saiu o Zatura. Acho que foi bem depois do Jumanji também. Foi. Bom, talvez a galera mais antiga... Jumanji é da infância dos meus irmãos. Faz tempo. Faz tempo. É muito tempo. Goblins era novo. Uhum. Seu top 4 então é Zatura? Zatura. Marcou a infância. Marca minha infância, realmente. O meu quarto lugar é Shrek. Eu acho que não tem uma pessoa viva hoje que nunca tenha assistido Shrek na infância e lembrar de cenas tipo a ponte caindo no castelo, ou o burro voando no começo do filme. Ou pessoas são como cebolas, cheias de camadas. E o Lord Farquaad e a musiquinha de lavar a bunda. Ah, cara, Shrek é um clássico. Não tem como. Cara, assim, Shrek marcou acho que a infância de todo mundo. Muito por causa do Mussum, né? Que dublou ali. Do Sunga. Mussum, esse. Sempre chamei ele de Mussum. Desde criança. Ah, marcou, né? A dublagem dele Icônica. é icônica. Mas, cara, Shrek nunca foi um dos meus filmes favoritos, assim. Nunca foi. Nunca. Se passava na TV no Jornal da Infância, eu tava assistindo, mas não era o filme que eu pedia pra alugarem na locadora, tá? Aham. Sabe? Porque eu fui criada dentro de locadora, né? Eu fui criada mesmo. A gente ia todo final de semana na locadora, alugava filme e fazia sessão e tal. E aí meu irmão sempre alugava um filme para mim assistir. E eu assistia várias vezes durante a semana, que eu podia escolher, Aham. né? E, cara, Shrek não era um desses filmes, assim, diferente dos outros que eram um desses filmes. Era que com eu- vocês uma Barbie, tipo, Zatura. Barbie eu pedia tanto pra assistir que eles compraram o filme pra mim. Entende? Então, qual Barbie que você quer hoje? Entende? Então, Shrek não fez parte. Eu fui numa excursão escolar uma vez, assisti, acho que Shrek 3, talvez, no cinema. Acho que as primeiras lembranças que eu tenho de ver filme no cinema, assim, sem ser com a minha família, né, sem ser com meu irmão, que antes eu só tinha ido ver Harry Potter. Eu tenho a minha primeira lembrança de cinema na verdade, não é nem dentro do cinema, é saindo do cinema. E ela de Harry Potter. E era, a gente tinha ido ver Harry Potter, era eu e meu irmão. E vocês vão até pensar assim, cara, Harry Potter não tá na lista. Não tá mesmo. Já aviso agora, não tá na lista. Não tá. Marcou a minha infância, mas por outros Não motivos. Por outros motivos. Eu não pedia pra alugar no locador e ficar revendo. Cara, esse lance de locadora, eu tinha uma locadora, tipo, na rua de casa. Então, também, todo final de semana meu pai ia lá, alugava. Mas eu tinha muito DVD dos filmes mesmo. Piratão mesmo, sabe? Que a gente comprava em banca, a gente que... Nossa, a gente que jogava um pano na rua, cheio de filme. Não sei se tu lembra que se tinha isso lá em Pelotas. O cara jogava um pano, um tapete na rua e vários CDs tá. piratas. Não, é que lá em Pelotas, quem é pelotense e tá ouvindo vai saber. Lá em Pelotas, Na a vila? gente tinha os camelô. Ah, sim. Era o camelódromo. Então, cara, era uma estrutura caindo, assim, caindo. Hoje em dia, crianças que moram em Pelotas hoje em dia estão pensando assim, nossa, do que ela está falando? Vocês não viveram isso. Camelo? Vocês não viveram, vocês não sabem. Hoje é uma estrutura toda direitinha, Uma banca. com salas e tal. É Ah. quase um shopping. Mas, quando eu era criança, o camelô, ele era uma estrutura, assim, meio que de ferro, com as telhas caindo.
que eram uns toldo por dentro, as coisas assim, bem. As pessoas foram se ajeitando ali dentro de qualquer maneira, né? Uma coisa bem legal mesmo. Você entrava lá dentro, você sabia que aquilo ali não era certo. E lá tinha muita banca de filme. Tipo assim, cara, muitas bancas de filme. Muitas bancas de filme. Então, acho que quase todo fim de semana a gente ia lá, principalmente depois que eu ganhei o Play. A gente ia pra lá comprar filme e jogo. 3x10. 3x10, esse vai. Cara, então, lá tinha esse de tapete na rua. Tipo, às vezes tinha na esquina de casa ou no terminal, sabe? Tipo, lá dentro mesmo, os caras deixavam vender. Eu tinha um DVD do Shrek, não sei se tu chegou a ver o DVD do Shrek, o menu dele. Não. Cara, tinha jogo dentro do DVD. Tipo, era uns bagulho bizarro. Tinha até um curta-metragem envolvendo um dragão. Muito doido mesmo, não lembro de nada, mas eu lembro que tinha um curta-metragem. Eu tava, tipo, vidrado naquilo. Mas teve um dia que minha sobrinha chorou falando que o DVD era dela. E meu pai teve que dar. Eu escolhi... Não, eu tinha escolhido ficar com um filme ou com curta-metragem. Eu escolhi ficar com curta-metragem porque tinha uns jogos. Cara, eu nunca passei por isso, tipo, de eu crescer e minha mãe querer dar meus filmes. Se tu for lá na casa da minha mãe, os que ainda funcionam ainda existem, estão lá. Cara, é que tipo assim, eu tinha emprestado... Acho que meu pai tinha emprestado pra minha irmã. E a criança começou a chorar falando que o DVD era dela. E talvez não soube lidar com a situação. Meu pai falou, ó, você quer ficar com o filme ou com curto com os jogos? Ah, curto com os jogos. Era traumatizante o menu do curta. Tipo, sabe aquela cena do biscoito que ele tá sem as pernas? Aham. Era aquilo e a cada opção você tirava uma parte dele. Meu Deus. É sério, não tô nem brincando. Cara, o Shrek tinha era meio problemático. Isso que eu ia se tu falar, começar a analisar. o Shrek, você vê ele criança de um jeito e quando você cresce ele de outra maneira. Aham. Ele é muito adulto. Muito adulto. Mas assim, meu quarto lugar fica com o Shrek. Cara, e entrando em animação, a gente pode falar no terceiro lugar. Que essa eu acho que é a animação que eu tenho mais vívida na minha memória de assistir criança. De verdade. Eu tenho ela vívida na minha memória mesmo. Como se tivesse sido ontem. De estar assistindo. De meu irmão ter alugado e eu passar a semana inteira assistindo e assistindo de novo. E assistindo de novo e assistindo de novo. Até o dia que ele entregou. Que é Era do Gelo. E não qualquer Era do Gelo. Qual? Era do Gelo 1. Nossa, da criança feia, horrenda, esquisita. Era do Gelo 1. Gente, eu assisti isso tantas vezes quando eu era criança. Não tá escrito. Tantas vezes. Eu lembro, assim, do meu irmão afastar os sofás. Olha isso. Eu lembro do meu irmão numa tarde, tava chovendo, frio pra caramba. Eu não podia sair pra rua pra brincar porque tava chovendo. E aí, meus amigos também não poderiam sair pra rua. E aí, ele tinha que cuidar de mim, né? E aí, eu lembro que ele arrastou, assim, os sofás da sala. E botou o filme na TV. E aí, ele fazia pra mim, às vezes, que ele eu sou pequena. Sempre fui pequena, Sim. mas quando criança eu era pequena Menor, também, né? né? Então, eu, tipo, tinha uns 7 anos. Sabe essas cadeiras de plástico de lancheria, Uhum. de bar e tal? Ele juntava essas duas cadeiras, uma de frente pra outra, e eu cabia ali sentada. Nossa, aquela sua foto, você realmente era muito pequena. Só que eu já era mais... Aquela Sim. foto eu tinha 3 anos. Eu já tinha uns 7 nisso. Mas ainda assim era 6, pequena. 7. E, tipo, eu cabia sentada. Botava as duas cadeiras juntas e eu cabia sentada ali. Né? Com as pernas esticadinhas, assim. E aí... Sério. E aí ele colocava um travesseiro embaixo, né? Pra eu sentar nas duas coisas. E eu sentava, me botava ali sentado e me cobria o cobertor e botava o filme pra mim. E ia pro computador e lá ficava, tá ligado? Então, eu tenho essa memória vívida. Por isso que, tipo, ele é meu terceiro lugar. Que ele me marcou demais por causa dessa memória específica. Ele é seu favorito? Tu Era do Gelo? É. É. Cara, acho que o meu favorito do Era do Gelo é o terceiro. Mas é porque eu era muito fã de dinossauro. Sim. Eu achava aquilo fantástico. É que o terceiro eu já era bem mais velho quando saiu, né? Sério? Sério. Nossa, 3 anos é muita diferença. Eu lembro. Cara, quando saiu o terceiro, acho que meu sobrinho ficava lá em casa ainda. Então faz tempo, eu era criança. Eu lembro que eu tinha ganhado uns sucrilhos do Era do Gelo. Aí eu ganhei um... Sabe aqueles brinquedinhos que você colocava na ponta do lápis? Era a cabeça da mãe de dinossauro. Era muito divertido. Eu tinha os brinquedos do Era do Gelo lá em casa. Mas o primeiro, cara, eu achava o bebê muito feio. Eu só lembro do bebê feio. Eu não me importava, eu era criança.
Não, eu Aquilo também, eu não me era importava. mágico. Mas E eu hoje achava é muito estranho. engraçado. Eu achava muito engraçado. Eu gostava muito do filme. Eu me divertia muito assistindo. Mas é divertido mesmo. O mano me botou naquela cadeira e eu fiquei. Vendo o filme. Quem que é seu favorito do grupo? Cara, vai parecer favoritismo, mas é o Diego. Por que vai parecer favoritismo? Você não entendeu? Meu irmão se chama Diego. Mas ele era meu favorito. Cara, acho que meu favorito hoje em dia é o Bucky. O esquilinho com a olho. Aham. Nossa, eu acho ele muito aloprado, eu acho muito engraçado. É que tem agora, né? Todo mundo que era criança na época do Era Gelo 1 tinha um crush no Diego. Porque é um tigre sexy. Né? Ele não é um tigre. É um tigre. Ele é um tigre lance. Como é que é? Lance. Dente sabre. Nem sabe. Bonitão. Bonitão. Então, seu terceiro lugar dos top 3 é a Era do Gelo? Ah, Era do Gelo, toda certeza. Bom, saindo da animação, o meu é envolvido em sangue, em morte, em brigaria e lutação. É Mortal Kombat. O lá de 1980, alguma coisa. Cara, eu vi esse filme com a Tainá, acho que ano passado. Qual que é a sua opinião sobre Mortal Kombat? Eu não consegui assistir, né, direito. Como? Que? Eu assisti, mas eu assisti pensando, meu Deus. Mas você tem que entender que era mágico, cara. Porra, era o melhor filme de herói que existiu por muito tempo. De herói não, de jogo, cara. Porra, eu vi meus irmãos jogarem Mortal Kombat. Pra quem não sabe, Mortal Kombat eu acho que é a minha saga de jogos favorita. Tainá tá de prova, eu sei falar sobre isso, não. Ainda mais agora que vai ser o jogo esse ano. Sempre fui muito viridado. Então, quando eu fui ver o filme pela primeira vez, eu tava maravilhado com aquilo, cara. Hoje em dia a gente vê é tosco. Nossa, é muito É tosco. tosco. Mas ainda tem seu charme. Cara, o robô do Goro é muito bem feito até hoje. Mas como infância, eu não consigo. Tem cenas que simplesmente não saem da minha cabeça. Que é a cena do Goro, principalmente, cara, aquilo não é uma coisa que se alastra e gruda. É tipo um chicletão bizarro na minha mente. Alastra e gruda o chiclete. É o chiclete, cozinha no chiclete na minha Uma mente. moeba. Uma amoeba. As cenas do Mortal Kombat é uma moeba na minha cabeça, A cara. moeba num tapete felpudo. É. Tipo, a cena do Goro, o Johnny Cage lutando com os dublês, o Shang Tsung falando que a sua alma é minha. Porra, aquilo era muito foda. A música. 35 por que a música é muito bem feita. A música é boa, Mortal Kombat. E marcou a infância, não tem como. Assim com a dos meus irmãos também, o Clayton, o Leandro. Não sei se o Júnior tanto. Mas os meus irmãos, nossa, vinham direto. Tipo, se a gente assistiu hoje, a gente se empolga com as mesmas cenas até hoje, sabe? Porque eu acho bom. Eu me nego a falar mal desse filme. Porque não pode dizer do segundo filme, que aí é ruim. Nem mostrei pra Tainá, porque ela não merece passar por isso. É. Um dia ela vai passar por isso. Não vou. Que eu vou Não obrigar vou, ela. não vou. Eu vou Não passar. vou, não vou, não Sim? vou, não vou, Sim? não vou, Vai? não vou. Vai, eu Não vou fazer. Não vou. Se você me ama, você vai ver esse filme comigo. Ah, sinto muito, então eu não te Se amo tanto. você me ama, você vai ver esse filme comigo. Mas tá, meu terceiro lugar é Mortal Kombat. Eu acho engraçado como os filmes que você assistia na sua infância são muito diferentes dos filmes que eu assistia na minha infância. Muito diferentes. Porque assim, eu era uma criança. Entendeu? Meu top 5 são filmes infantis mesmo, assim. De filmes inocentes, filmes que falam sobre amizade, filmes que falam sobre companheirismo, sobre aventura. Ué, e os três que eu falei não são? Sim, mas cara, é que Mortal Kombat ele é um filme não tão infantil, entendeu? Cara, como assim não é sobre amizade? Ou o Johnny Cage? Não tô falando que ele não é sobre amizade, tô falando que ele não é infantil. Como não é infantil? Ele ensina a criança a se defender. Não, ele Contra não é, o mal? não, ele não é infantil. Não, ele não é infantil. É sim. Não, não é. Não é. Mas assim, é muito gritante a diferença da nossa, Cara, nossa criação, assim. eu vi filmes que não era pra uma criança ver. Com certeza. Eu também vi filmes que não eram pra uma criança ver. Como a gente fazia esse fim de semana, que a gente sempre assistia filme, eu assistia os filmes que a minha família assistia. E aí, tipo, eu tenho um trauma de infância por causa disso, né? Eu tenho medo de palhaço por causa de um filme de palhaço que eu assisti com a minha família quando eu tinha aí uns 5 anos, por aí, em que o palhaço ele decapitava as pessoas. E eu tenho pesadelo com esse palhaço até hoje. E é por isso que eu tenho medo de palhaço. É realmente um trauma. É um trauma de criança, é um trauma infantil. Eu fiquei com muito medo. E eu assistia muito filme de terror. Quando eu era criança. Desculpa, eu devia estar rindo disso. Não, eu devia não.
Não adivinha, não. Realmente, é bem traumático. Realmente, que bom que você acha diversão no meu trauma infantil. Meu é engraçado. Eu tenho paralisia do sono, tá? E eu vejo esse palhaço na minha paralisia do sono. É bem legal. Bem legal também, todas as vezes que eu gritei, eu acordei gritando no meio da noite porque eu tava tendo pesadelo com ele. Pois é, bem legal. Legal, foi seu partido no palhaço Chorando. do aniversário. Né? Seu partido no palhaço de... Cara, é verdade. Eu, tipo assim, desde então, desde muito pequena, eu sempre tive meio que medo de palhaço, eu achava ele meio Como é que é esquisito. fobia de palhaço o nome? Ah, não lembro. Mas meu medo se tornou algo assim de atacar minha noite de sono depois desse filme. Né? Depois desse filme eu tive o primeiro pesadelo que eu tive com ele e eu continuo me tendo, assim. E aí depois disso, depois eu já ter pesadelo, de eu acordar gritando no meio da madrugada, de eu, tipo assim, não conseguir ver um palhaço, de eu atravessar pro outro lado da rua, sabe? Até hoje. Meu pai, o meu queridíssimo pai, que foi muito presente na minha vida, e vocês vão perceber o quão presente ele foi na minha vida, ele foi lá e ele me comprou de presente o palhaço mais creepy que vocês podem imaginar de pelúcia. Comprou Pennywise de pelúcia pra você. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, mas alemão? Que o filho da minha pai é alemão. Alemão, a Tainá tem medo de palhaço. Cara, meu pai não sabia. Já fazia anos, entende? Já fazia anos. Anos, tipo assim, quando ele fez isso, eu acho que eu já tinha uns 9. Você teve a sua família com quantos anos, mais ou menos? Cara, eu acho que chegou lá pelos 5. Todo mundo sabe que eu tenho medo de palhaço. Isso é uma notícia velha na família. E aí ele foi lá, me comprou o palhaço mais esquisito que ele achou na loja e me deu de presente. Minha Tatá vai gostar desse aqui. Gente, eu lembro vividamente desse palhaço na minha cabeça. Até hoje. E aí, tipo assim, eu não pude dizer não, né? Porque naquela época tinha uma regra na família que eu tinha que tratar meu pai bem. Mesmo eu não querendo. E aí eu tive que botar ele junto com meus ursinhos de pelúcia. Foi uma noite que ele ficou lá. Uma noite, depois eu enfiei atrás de todos eles. Eu não consegui dormir. Aí eu tinha uma prateleira com um monte de ursinhos de pelúcia, assim, porque a minha irmã tinha muitos ursinhos de pelúcia. Quando ela foi embora de casa, ela me deu os ursinhos. E aí eu tinha muitos ursinhos de pelúcia também. Os dela, mais os meus. E aí eu tinha uma prateleira cheia de ursinhos de pelúcia. Eu botei na frente uma noite. Não consegui dormir. Na outra noite eu peguei o palhaço e fui atrás de todos os ursos de pelúcia. Que fim deu esse palhaço? Cara, eu sei que quando o Gustavo nasceu, ele ainda existia. Depois disso... Depois disso eu não faço ideia. Cara, eu ia dizer que eu também via filmes que não era pra eu ver na época, mas eu assistia, que nenhum me deixou trauma. Mas você sabe muito bem que eu sou paranoico com qualquer desgraça que pode acontecer. Tipo de acidente. Por quê? Que eu era viciado em filme de premonição. Mas premonição deixa trauma em todo mundo, né? Cara, ninguém consegue andar atrás de uma carro de carro de Eu não consigo andar de escada rolante direito. Não dá pra andar de escada rolante direito, é montanha-russa, é uma coisa que não existe pra vocês entenderem, sabe, tem escada rolante, né? Sabe o início dela, né? Então, eu Onde demoro... sai a escada rolante? Onde sai a escada... Eu demoro pra subir a escada rolante. Porque eu tenho medo de botar meu pé ali. Sabe o fim da escada rolante, né? É onde a escada rolante entra, né? Então, eu tenho que pular essa parte. É. E eu sou assim desde... desde que eu assisti Premonição da escada rolante. E é o mais fraco da franquia. Eu tenho medo até hoje. E hoje a Tainá, cara... Quer dizer, eu, no caso, né? Tem nada de prova que eu tenho que enxergar o gás 5 vezes antes de dormir. Eu tenho que trancar as portas, eu tenho que verificar tudo, sabe? É bem subconsciente. Talvez seja por conta de premonição. Talvez. Porque as pessoas morriam com qualquer coisa. Uhum. Sabe, não é que, tipo, eu tenha medo de morrer, mas, sei lá, só um tique, talvez. Mas é bizarro. Pode ser por isso. Pode ser por isso. Nesse lance de ter medo de boneca, cara, eu acho que não tinha. Mas o meu irmão tinha. Clayton. Porque a gente via muito coisa de fantasma, né? Tipo, do sci-fi da vida. Eu tenho umas histórias de terror que dá pra gente contar no especial de Halloween. Aí, ó, fica a dica. Mas eu tenho uma memória muito vívida de um dia que a gente tava jogando, tipo, de madrugada na casa dele. Ele só jogou as toalhas em cima dos brinquedos da filha dele. Porque tava virado pra gente. Eu não queria ficar olhando, ele jogou a toalha mesmo. Isso daqui. Um marmanjo com filha, tá ligado? Um marmanjo com filha. Foi engraçado. Aí, enfim, ele se esticou. Falando em coisas que dão medo e essa lore toda, a gente pode ir pro meu segundo lugar, né, de monstros e pá. Ai, Scooby-Doo, cadê você, meu filho?
Eu botei o filme na lista, né? Óbvio. Mas esse é o meu desenho animado favorito até hoje. Até o dia de hoje. Se me permitir, eu acordo num sábado de manhã pra me sentar, pra tomar meu café. Exatamente como eu fazia quando eu era criança. E assistir Scooby-Doo. Mas eu permito. Mas aqui eu trabalho sábado de manhã. Ah, verdade. Então tem... Foda-se. Tá, mas dos filmes, qual você colocou? Isso Eu coloquei o primeiro questão porque de eu... caráter. Cara, não, peraí. Não lembro qual que é o primeiro? É o da ilha, o meu favorito. É o primeiro. Então. É o primeiro. Eu coloquei Scooby-Doo, Que tem o Scooby-Doo. que tem o Scooby-Doo. Porque eu acho que é o que eu mais assisti, porque ele passava constantemente na TV. Cara, aquele filme é muito adulto. Muito adulto. Tipo, é A uns Daphne bagulho. lutando, eu achava aquela parte da Daphne lutando fenomenal, porque eu sempre tive uma quedinha por heroínas. Então a Daphne lutando eu achava fenomenal. Vamos fazer um top 5 heroínas qualquer dia. Vamos. Pode ser de livro também. Pode ser top 5 protagonistas. Pode ser de livro também. Claro, pode ser. Mas. Pode ser. Tá bom. Scooby-Doo, ele é o meu desenho animado favorito até hoje. Mas eu botei como filme, eu botei ele em segundo lugar, porque o meu primeiro lugar, ele... Esse é o primeiro lugar. Eu acho que o meu primeiro lugar, ele é um filme marcante pra muita gente. Cara, nunca vi esse primeiro lugar. Mas tá, ainda no segundo, eu prefiro o segundo Scooby-Doo do que o primeiro. Porque eu acho que eu vi mais o segundo na minha vida do que o primeiro filme. Cara, eu lembro de poucas coisas do primeiro filme. Eu lembro daquele... Ah, aquele bagulho que a bruxa mexe, como que é o nome daquilo? Aquele caldeirão de almas. Aquele assustador, mano. Tipo, que até um todo mundo. E o Scooby-Doo gigante também é um bagulho que... Porra, assustador, cara. Uma criança vendo aquilo ali. Por isso que eu digo que aquele filme não é tão infantil, não. Não, não é. Não, Tem tem uns a trocadilhos. Sala Não. também. James Gunn também. O filme é dele, então não tem como não Cara, dizer. eu sinceramente, eu adoro o Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo. Mas sei lá, eu acho o mistério dos fantasmas do segundo filme muito mais marcante. Tipo, o cara sendo do lago lá, o mergulhador, aquilo me deu trauma aquele bagulho. Que é assustador. Mas eu acho muito bom o primeiro filme também. O segundo eu acho um pouquinho mais chato. O segundo eu sinto falta da turma em si. É porque no segundo eles estão brigados, né? Sim. Não é que eles estão brigados, é que a cidade tá contra eles. E eles brigam entre si. Mas assim, no Scooby-Doo na discoteca é boa. Mas eu acho o segundo um pouquinho mais chato, mas também, Não cara, é ruim. eu assistiria tranquilamente, assim. Mas eu adoro Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo. Sou completamente apaixonada por Scooby-Doo. Esse é o top 2. Cara, é meu top 2, tranquilamente, assim. Se a gente fosse falar só de desenho animado, com certeza esse que seria meu top 1. Seu top 1 seria Scooby-Doo? Se fosse só desenho animado, Scooby-Doo. Tá aí, ó. Outra, Eu tinha um DVD do Scooby-Doo mini, tipo, eles eram crianças, assim, sabe? Ah, caralho, você tirou uma memória minha agora. Acho que é uma das únicas coisas que dá pra falar assim, meu pai tava prestando atenção. Cara, se então Ele foi lá e me deu o DVD do Scooby-Doo. Você adorou a série da Velma, então. Nem assisti, né? Nem vou. Eu acho Seijinho, que obrigado pelo vídeo. Não, isso pra mim é uma ofensa. A Pra quem gente- é fã de Scooby-Doo. A gente assistiu pelo Seijin. Procura no YouTube aí. Foi muito bom aquele vídeo. Nos poupou tempo. Nossa. Eu já sabia que seria ruim aquilo. Mas não sabia que era tão ruim. Aquilo é uma ofensa pra mim. Como fã de Scooby-Doo, eu acho aquilo uma ofensa. Nenhuma série live action é pior que aquela série. Não. Uma blasfêmia aquela série. E olha que Scooby-Doo tem um filme bem ruim, hein? Filmes que nem o Scooby-Doo aparece. Tem um filme que Scooby-Doo aparece, exato. E mesmo assim, aquela série conseguiu ser pior. É que ela muda tudo, né? Nossa, não, sinceramente. Top 2 são Scooby-Doo, filme bom. Demais e... Nossa, pra caralho. Cara, o meu top 2, o meu segundo filme, eu sei que não é um filme aclamado. Não é um filme infantil. Não é um filme infantil. Muitas pessoas não gostam, com razão. Eu não vou dizer que esse filme aqui é perfeito e que é as mil maravilhas. O final dele é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. O plot twist é horrível. Mas é o filme que eu sei todas as falas de cor. Que eu replico a cena. Se eu estiver assistindo, eu sei todas as falas. Que é Sinais. Simplesmente o filme que eu mais vi na minha vida inteira. Vocês não sabem, mas eu tinha 3 vícios quando eu era criança. 3 assuntos que eu era apaixonado. Dinossauros, fantasmas e ETs. Esse filme tem ET. Eu via muito filme de ET. Mas esse menino pegou de um jeito que eu não sei nem explicar, cara. Eu acho que como diretor infantil favorito era o Shyamalan.
E ele não é um diretor infantil, mas o filme dele me prendia muita atenção. A Vila, cara, também é um filme que me marcou muito. Não tanto quanto Sinais. Mas... Cara, não sei. Aquele filme me pegou. Me pegou de um jeito que não esperava. Talvez seja as musiquinhas, que eu gostava muito, gostosinho de ouvir. Sinais foi um dos filmes que eu tinha piratão em casa também. Eu deixava o menu passando, porque eu gostava da música do menu. Eu lembro que minha cunhada tinha raiva desse filme. Que a minha cunhada, tipo, na época, minha mãe era costureira e minha cunhada ajudava ela. E minha cunhada tinha ódio desse filme porque eu só via esse filme o dia inteiro. Era só a porra desse filme. E, cara, eu fui ver esse filme com a Tainá, ela achou um porre. Mas eu ficava replicando as cenas, tipo, falando baixinho elas. É simplesmente o filme que mais vi na minha vida. Não tenho o que dizer. Cara, só pra dizer assim, eu já tinha visto Sinais antes, tá? Mas aqui é um filme que... Sabe aquele filme que você passa nessa... Ele passa por você. Bateu, foi. Ele passa por você, você esquece. Eu tinha me esquecido, aí a gente foi ver de novo. E, sinceramente, não me apetece tanto. Prefiro outros filmes de GT. É isso? É isso. Como Distrito 13. Pô, cara, mas todo mundo conhece a cena do Brasil. Independence Day. Tá atrás da garagem. Tá lá atrás. It's behind. Em inglês o moleque grita It's behind. A Chegada. Tô citando alguns filmes de GT que eu prefiro. Então Extraterrestre. Extraterrestre. Independence Day. Guerra dos Mundos. Marte Ataca. Se tu não falar Marte Ataca... Nem lembro de Marte Ataca. Guerra dos Mundos. Acho que eu nunca nem vi. O ZT da Impulso que explode com música. Acho que eu nunca nem vi. Mas então, Sinais, cara, é um filme que marcou minha vida até hoje. Até hoje, se eu botar pra ver Sinais, eu vou estar ali curtindo. Eu não, ironicamente, escuto a trilha sonora de Sinais, porque... Não sei. Memória afetiva é um bagulho sinistro. Sabe? Tipo, não dá pra explicar. Eu sei que o filme não é bom, mas eu amo de coração, de paixão. O filme não é bom, ele só não é... É que, cara... Pra mim, ele só é um pouquinho chato. O plot, pra mim, é a pior coisa que tem. Sabe, tipo... Spoiler de um filme de mais de 20 anos, tá? Que o ET, a fraqueza dele é a água. Sabe, pra mim é tão... Pô, um planeta de água. É tipo a fraqueza dele ser o ar. Como em Guerra dos Mundos. Pois é, mas tipo, o ZT um pelado, tá ligado? Em Guerra dos Mundos, pelo menos ele tinha os robôzão lá. Pra subjugar, né? E aí, quando eles terminam de subjugar, que eles começam a querer descer, a sair dos robôzão, que eles começam a morrer. Gente, eu gosto muito de Guerra dos Mundos. Dá vontade de assistir agora. Mas deveria... Acho que se tivesse mais posições nessa lista, teria entrado Guerra dos Mundos. Eu nunca vi Guerra dos Mundos. Eu quando era criança. Nunca vi também. Nunca viu. A gente vai ver. Eu vi um Gunto Todo Mundo em Pânico, que tinha a piada com a Guerra dos Mundos. A gente vai ver Guerra dos Mundos, então. Mas os Sinais me quebra muito porque, tipo, tem água no ar, tá ligado? Tem água no ar. Como que eles não sofrem? Talvez é quantidade. Tipo, ser água líquida mesmo, talvez? Talvez. Sei lá. Mas Sinais me pegou de coração, não tem como. O meu top 2 é Sinais. Beijo, Shyamalan. Cara, então vamos pro top 1, que a gente vai... Finalmente. Que aí a gente vai entender aqui que talvez a gente seja depressivos desde sempre. Por quê? Já viu o teu top 1? Já. Qual desses? Qual número? Você fala o número. Qual do número? Cara, aí complica. Porque eu tenho o meu favorito e o meu memória afetiva, que são filmes diferentes. Tá, mas top 5 filmes da sua infância. Que eu mais vi é o primeiro. É o primeiro? Então esse é o teu top 5. Cara, que eu lembro de ver criança era o meu primeiro. Ah, mas tu sabe que é uma vida desgraçada que tem, né? Lógico, mas que filme que não é? Se a gente assistir adulto, a gente fica meio um pouco triste. O segundo é triste. Não, mas igual. Levando em consideração a realidade dele, adulto você fica um pouco triste. Certo? Tá. Ó, o meu top 1, eu vi mais o primeiro, mas eu quero falar sobre o segundo. Ah, então... Tá? Então viu só? Então talvez a gente fosse crianças já depressivas desde sempre. Porque o meu top 1... Você já viu minhas experiências? Eu não acho que eu era depressivo desde sempre. Então, o meu filme... Meu top 1 filmes de infância... Cara, eu acho que é o filme mais depressivo pra muitas crianças dos anos 90, 2000, que eram crianças quando esse filme foi lançado. Sinceramente, se você não assistiu Ponte para Terabithia e você não chorou incontrolavelmente quando você era criança,
no final desse filme, você viveu sua infância errado. Eu acho que esse filme não é, sinceramente falando, não é um filme para criança ver. Cara, é. Ele é um Cara, filme infantil. Mas é que, sei lá, Nossa, cara. mas ele é uma porrada no teu estômago Eu tão sei, grande. mas esse filme parece que ele tira a inocência da criança. É um filme sobre morte, Exatamente. sobre Toda perda. criança vai brincar com o amigo dele achando que vai ser a última vez que vai ver o amigo dele. Não, é um ensinamento sobre, né, a perda e tal, como as coisas acontecem, que às vezes as pessoas morrem, a gente perde elas. Tem uma lição no filme. Sim, tem uma lição. Existe uma lição de moral no filme, principalmente porque depois que ela morre, spoiler, de um filme que todo mundo já assistiu, principalmente depois que ela morre, ele leva a irmã pra lá, né, pra esse imaginário. Ele meio que, talvez ele tenha perdido ou não, né, porque Terabithia é a pura imaginação deles de criança. Então ele leva a irmã mais nova pra lá, pra ela ser a princesa de Terabithia. E ela vê aquele mundo, assim, que eles criaram na imaginação. Então, tem uma lição de moral no filme. Mas eu acho que meio que ensina pra criança que, tipo assim, a perda existe, dependente da sua idade. As pessoas morrem. As pessoas morrem. É triste, Mas não tem o que fazer. mas o que importa é o que fica daquelas pessoas. E aí o final do filme eu acho que nos mostra isso, que é o que fica, o que ficou. Ficou aquela memória, aquela imaginação, aquela brincadeira deles, aquele afeto, aquilo que ele passa pra irmã. E isso pra mim, cara, sinceramente, é lindo, é lindo, é lindo. Eu chorei desde que ela morreu até o final. Cara, eu nunca vi esse filme. Assim como eu nunca vi o Primeiro Amor. Que também tem essa vibe. Eu nunca vi meu primeiro amor. Sabe o que acontece no Primeiro Amor? Sim, um deles morre. É. Nunca E tipo, vi meu eles são primeiro bem crianças mesmo. amor. Eu nunca vi meu primeiro amor. Cara, não pode dizer que eu nunca vi um filme que lida com morte e eu achei muito Cemitério Maldito quando eu era criança. Amor, você viu vários filmes que lidam com morte, só talvez não dessa maneira. E Ponte para a Terabithia é um livro, Mas tá aquele ligado? é uma Ponte pra Terabithia realmente lida com a morte, né? Tipo, é um soco mesmo. É que Ponte para a Terabithia, ele tem... Lembra aquilo que eu te falei sobre a regra de... Existem alguns livros infanto-juvenis que você lê, dependendo da idade que você tem, que você tem uma visão diferente dele, né? Então, como acontece lá em Capitães da Areia, acontece aqui em Ponte para a Terabithia. Se você assiste criança, como eu assisti pela primeira vez criança, foi num DVD alugado que eu assisti com uma amiga minha, que o avô dela alugou pra gente assistir. A gente assistiu numa tarde, assim. E aí eu lembro da gente assistindo o filme super feliz, e aí o filme ter que terminar, e eu virar pra ela e falei, é isso, cara? Poxa, não esperou. Ficando depressão instalada no Depressão sistema. instalada nas crianças, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, o avô dela botava e ele saía. Que né? arrombado. Ele saía, tipo assim, ele ia caminhar na rua, ele ia fumar o cigarrinho dele, ele ia na padaria, sabe? Porque a mãe dela trabalhava, a mãe dela era merendeira numa escola, eu lembro. A mãe dela era merendeira numa escola e o vô dela já tava aposentado, assim. E a gente morava muito perto uma da outra, e então, tipo, tava sempre uma na casa da outra, sabe? Só que ela basicamente ficava a tarde inteira com o vô. Com o avô, né? Porque o avô dela era aposentado. Só que o avô dela, ele meio que, tipo, confiava demais na gente, sabe? Então ele ia. E eu lembro de, tipo assim, de estar sentada na sala, no chão, tá? Eu e ela sentados no chão da sala da casa do vô dela, assistindo o filme. E só de olhar pra ela se chamava Tainá também, de olhar pra Tainá e as lágrimas dela correndo assim, as minhas correndo. Eu caralho. Sabe o que eu acho? Que o avô dela só queria passar o trauma mesmo. Ele queria dar um ensinamento, Ele né? falou, cara, eu não vou sofrer sozinho. vou traumatizar essas crianças aqui. Cara, nossa. Esse filme é muito, muito bom. Esse é o filme mais marcante da minha infância. Porque... Por causa do trauma mesmo. Então, o seu top 1 é Ponte para a Terabithia. Uhum. Eu tenho que ver esse filme. Cara, adulto agora eu acho que ele é mais triste ainda. Vamos tirar o dia pra ver. Vamos. Mas já tinha visto os filmes Guerra dos Mundos, que você não assistiu. Ponte para a Terabithia, que você não assistiu. Você vai ver Mortal Kombat 2. Não vou, não. Meu top 1! Cara, não tem como não ser. É Homem-Aranha. Ai, que filme maravilhoso. Sam Raimi. Tobey Maguire. Tá, ó.
Eu tenho uma foto comigo fantasiado de Homem-Aranha. Eu, gordinho, aquela foto é espetacular. Vou tentar até tirar uma foto pra pôr na thumb. Essa foto. Eu acho que o filme que eu mais vi da trilogia na minha infância, eu acho que foi o primeiro filme. Mas eu devo dizer que o segundo filme, tipo, é o melhor. Tipo, de longe. Que é o que nem o Jamie Bliss falou, é o filme triste do Homem-Aranha. É um filme triste. Porque é um filme que o Homem-Aranha, o Peter só se fode, cara. Pô, ele perde o emprego, ele perde a namorada, ele perde os poderes, enquanto eles têm um maluco de tentáculo na cidade roubando um banco, tá ligado? Tipo, ele lidando com a morte do avô. Nossa, cara, esse filme é desgraçado de triste. Ele é muito bom. Não sei se tu lembra muito dele, vividamente, sim. Que eu vi ele recentemente. Cara, eu lembro de algumas partes, mas eu não lembro muito dele. Cara, esse filme, tipo, ele é... Não é favoritismo meu, mas ele é genuinamente bom. Tipo, realmente é um filme que... Tipo, da trilogia, ele é muito mais adulto que o resto. Sabe, até hoje eu acho que ele é o mais adulto entre todos. Eu acho que o filme triste do Homem-Aranha me lembra muito do Espetacular Homem-Aranha 2 por causa da morte da Gwen. Mas esse filme inteiro, ele tem uma vibe mais crua, sabe? Esse filme é bom, ridículo de bom. Então... Sei lá, eu tenho muita memória, tipo, da cena do primeiro filme, que é o Duende Verde lá no festival de balão, sabe? Que eu, pô, todo mundo lembra daquela cena. Mas... Sei lá, eu acho que o segundo é melhor entre os três. Mesmo achando que eu vi mais o primeiro na minha vida. Eu mudei o meu top. E aí, você vai fazer o quê? Eu fiz o top pensando no primeiro filme, mas eu acho o segundo melhor. Você assistiu muito Homem-Aranha? Cara, eu assistia quando eu tava na minha madrinha. Bastante. Os filmes que eu mais assistia quando eu tava na minha madrinha, ou quando o Léo tava lá em casa, era Homem-Aranha e Scooby-Doo. O Scooby-Doo por causa minha, e por causa dele também, que ele gostava bastante. Mas Homem-Aranha, ele era viciado em Homem-Aranha. Ele queria brincar de Homem-Aranha. Era só que ele queria brincar de Homem-Aranha. Era tipo assim, ó, ele era viciado em Homem-Aranha e eu era viciada em Tomb Raider. Então ele queria brincar de Homem-Aranha, mas eu queria ser a Lara Croft. Dentro da história do Homem-Aranha. Entendi. E a gente não se dava bem, não conseguia brincar por causa disso. Porque ele dizia que a Lara Croft não tava na história do Homem-Aranha. Eu falava, mas ela pode estar. Você não sabe? Mas aí, se eu quiser ser. Aí ele tinha a roupa do Homem-Aranha, né? Cara, ele me achava que não tirava mais. Era igual eu perdi a mim porque eu não tirava do corpo. Aí eu acho que isso eu acho muito engraçado. Lembra que... Eu não tô falando mal de você, tá, Leonardo? Sei que você não vai ouvir isso, porque você agora é cult e superior à família. Mas... Nossa, se chega nele isso. Não, foda-se. Mas lembra que eu falei que, tipo, ele vai lançar um novo livro e tá lá na biografia do autor que ele cresceu em brincadeira de rua? Até que eu vou falar assim, Leonardo, se você estiver vendo isso, Léo, que brincadeira de rua, Léo? A gente passava trancado dentro de casa, Léo. Tu passava vendo Homem-Aranha vestido de Homem-Aranha pra cima e pra baixo, roubando meus brinquedos. Ih, Léo. Não deixando eu brincar sendo a Lara Croft. Que brincadeira de rua, cara. Metido na capa, Léo. Que brincadeira de rua, meu. Oxi, Homem-Aranha. A gente... O máximo que a gente sai pra rua pra ir no supermercado ou na padaria. Que brincadeira de rua, cara. Você acabou com as vendas do livro dele. Que brincadeira de rua. Mas não, eu também tinha uma roupa do Homem-Aranha que eu não tirava do corpo. Eu acho que eu acabei estragando ela por conta disso. Aquela roupa era engraçada. Eu tento achar fotos pra vocês. Mas é isso? É isso. Acabamos nossos top 5. Cara, esse é meu top 5 filmes de infância. Fala seu top 5 então, só pra relembrar. Meu top 5 filmes de infância em ordem do quinto ao primeiro. Barbie, Princesa e a Plebeia, que da Barbie é o meu filme favorito. Zatura, em quarto lugar. Em terceiro lugar, a gente tem a Era do Gelo 1, só enfatizar que é o 1. Bebê feio. Com o bebê feio. Em segundo lugar, Scooby-Doo, que é o 1 também. Da Mary Jane. Da Mary Jane, lutando. Que? Ah, é verdade. Ela lutando com o cara. É o nome roupinha favorito rosa. do Salsa. Isso. E... Em primeiro lugar, Ponte para Terabithia, que é o mais traumatizante. Por isso que ele é o que mais marca a minha infância. O meu top 5, em quinto lugar tá As Crônicas de Spiderwick.
e o suco de tomate ácido. Em quarto lugar, Shrek, eu odeio as segundas-feiras. Em terceiro lugar, tem Mortal Kombat, só uma minha. Em segundo lugar, Sinais, tá atrás da garagem, tá lá atrás, tá lá atrás. Em primeiro lugar, Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Cara, é isso. É isso aí. E é isso. E é isso aí. E é isso. E é isso. Vocês querem mais quais tops? Cara, minhas ideias de tops. Filmes que nos traumatizaram. Tá, pode ter Ponte Pizza. Terabithia, Um Olhar do Paraíso. Olha para isso, com certeza. O filme do palhaço que traumatizou. Não lembro o nome. Ninguém lembra que filme era. Engraçado esse. Não, engraçado é isso, né? Que o filme, ele foi... Filme era antigo o filme? Era antigo. Ele era... Eu sei que filme que é. Não quero saber. Ele foi um filme tão esquecível na nossa vida. A gente não lembra do filme, ninguém na família lembra. Acho que o filme foi bem ruim, inclusive. Mas ele foi tão traumatizante pra mim. Eu acho que eu sei que filme que é. Cara... Eu tinha um machado? Cara, depois pesquisem filme de palhaço com Michael Keaton. Eu tinha um machado Que eu me lembro sim. e decapitava as pessoas? Tinha vários palhaços? Ah, não lembro disso. É que talvez sejam uns palhaços alienígenas. O que a gente tá fazendo esse top 5 agora? Ah, não sei. Enfim. Enfim, gente. Fica pra próxima, Fica pra próxima. Temos- a conclusão desse pensamento. Mas tem muitos tops, tem tops filmes traumatizantes, tem top filmes de terror, tem top filmes bons, top filmes top, Top filmes top. Tem top heroínas. tem top protagonistas, tem top piores protagonistas, tem top comidas, Top piores Final Girls. top piores Final Girls é uma boa. Próximo episódio. Cara, tem vários tops. Tops. Deixa aí na descrição que top você quer ver. Isso. Já aproveita que você tá aí na descrição. Sobe um pouquinho. Dá um like. Dá um like, escreve seu top 5 filmes da infância também. Aí tá próximo também, né? Você pode clicar também em compartilhar. E se inscrever. Isso, em se inscrever. E aí, do lado de se inscrever, tem o sininho. É um sino, ele faz bom longodões. Aí você ativa ele. E aí, também se descer um pouquinho ali tem uma coisa escrita descrição. Aí lá tá nossas redes sociais. Tem uma nova, inclusive. Na verdade, agora tem o Threads, Agora a gente tem o Threads. que é o Twitter 2. Que é o Twitter 2, já que a gente não usava o Twitter antes. Siga a gente lá nas redes sociais, que é @situação crítica OFC. Tem também o da Tainá, que é. @urutia.tainá. Tem o meu, que é Jonimitrix, com X. Tem um dos nossos gatos, que é Jamal e Djamba Verso. Jamba se escreve que nem Django, mas vai ser Django é Jamba. Jamba se escreve Jamba, só que você bota um D na frente. É tipo Jamba com um D na frente. Porque ele gosta de complicar. Hã? Você deixou o post no off? É isso aí. E tem gente nos threads que eu acho que eu não tenho ainda, porque eu no threads. Não criei. Mas tem a Tainá. Tem lá eu reclamando que eu não consigo fazer matrícula pro próximo semestre da faculdade. Tem o do Citação. Também tem outra situação. Cara, no Citação Crítica no Instagram tem post quase todo dia. Menos um dia na semana, geralmente. No domingo, mas vai ter essa semana porque é o dia do post. Exatamente. É porque em algum dia a gente tem que descansar, né? Pelo amor de Deus. Se você quer muito da gente, pergunta pra gente no nosso Pix. Ou nos contrata, né? Aí temos aqui uma produtora multimídia. Eu sou editor de vídeo. Ele é editor de vídeo. A gente Gente desenha. desenha. Animo. Escrevo roteiro. Edito. Faço correção de cor. Tainá tem vários docs. Também sei marketing. Faço planejamento de comunicação. Design. Enfim. Eu sei sou- fazer maionese verde. Eu sou muitas em uma só. Verdade. Eu também sou técnica em vestuário. Se tu precisando aí de um desenho de uma roupa. Ou de um desenho técnico de uma roupa também. Pois é, gente. A gente tem vários dons. Tudo isso pra gente cortar carne e ganhar Tudo mal. isso pra eu... A vida é injusta. Eu tenho um diploma, né? Eu também tenho um diploma de curso de youtuber. Eu tenho um diploma técnico.
Não dá. Eu tô quase atingindo o diploma de ensino superior. E eu acordo todos os dias pra ir cortar carne. Por que, Brasil? Por quê? Por quê? Ai, tchau. Fiquei triste. Top 5 profissões ruins. A minha. Limpador de fossa. Tchau.